ela pegou ele nos braços e colocou no quarto. O quarto era uma escada que ficava do lado de fora da casa. Naquela época era algo assim de luxo. Ela colocou na cama, o marido perguntou como ela estava, ela falou: vai, tudo bem, e seguiu o caminho. Pediu para que ele arrumasse um servo para que ela fosse até o profeta Eliseu. Quando ela chegou lá, ele pediu para que Geazi chegasse a ela e falasse com ela. E ela falou: tudo vai bem. E quando chegou nele, chegou nos pés dele e não estava tudo bem, porque ela segurando ele, o filho ao meio-dia, antes de colocá-lo na cama, aquele filho havia morrido. O filho dela estava morto. E quantos na igreja não estão assim hoje? Quantos na igreja não estão mortos por dentro? Quantos na igreja às vezes está com um grito de dor e nós não percebemos? O Senhor não revelou ao profeta Eliseu aquilo que tinha acontecido com ela, mas ele deu o discernimento de que ela não estava bem. Aqui na palavra dele é um silêncio, dá uma ferida. Muitas vezes ignoramos até mesmo porque em pregação hoje nós estamos no culto de milagre. Muitas vezes nós, ontem, assim, eu estava muito temor de pregar essa palavra, Deus, ela já tinha colocado ela no meu coração. E ontem na célula, através da nossa irmã, Deus até confirmou ela, porque às vezes nós nos colocamos assim numa situação, quando nós vimos para a igreja, a gente procura curar as nossas feridas, buscar o Espírito Santo. E para que nós precisamos do Espírito Santo? Nós precisamos do Espírito Santo para discernir quando o irmão não está bem. Hoje, olha para o lado, olha para a sua cadeira. Será que nós sentimos falta das pessoas que faltaram? Será que nós sabemos o motivo pelo qual essas pessoas faltaram? Será que nós, quando elas se passam assim, a gente consegue discernir, não no nosso espírito, mas por conhecê-la, aquilo que ela está passando, aquele grito de dor, aquele grito de alma que está dentro dela? Ou a gente fica esperando o Espírito Santo nos revelar, fica esperando o Espírito Santo falar para a gente lá, dar um abraço, falar se está tudo bem, falar como vai, perguntar, porque uma pessoa que passa necessidade dentro de casa não vai chegar para você e vai falar assim: eu estou passando necessidade, está faltando pão, leite, está faltando, não vai falar. Uma pessoa às vezes que está passando por uma enfermidade não vai chegar. Nós estamos em tempos em qual nós estamos nos esquecendo da essência de Cristo. E eu assim tenho falado muito no meu coração, falado: mas Senhor, pessoas feridas curam. E muitas vezes assim, o que tem nos faltado? O que nós temos deixado passar? O profeta Eliseu, ele percebeu a amargura daquela mulher. E ele foi até o encontro para fazer aquilo que o Senhor, para que ela tivesse alegria de novo. Mas onde estão os profetas de alma dentro da casa do Senhor? Hoje em dia nós vemos mais profetas de palcos, profetas do qual, se não fizer, se Deus não mandar, eu não faço. Mas para que nós temos, e eu tenho indagado isso, para que nós temos sido chamados? Nós temos sido chamados para receber? Nós temos sido chamados só para se encher do Espírito Santo e ir para casa cheia? Esse tempo serve um culto de jovens que era esvazio para depois encher para depois transbordar. O que nós temos transbordado? Aleluia. E Deus, ele colocou algumas coisas no meu coração e eu pensei, estudei e eu quero compartilhar. E eu vou compartilhar de uma forma que eu estou falando da Igreja de Cristo. Porque quando nós falamos de ministérios, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando do ministério deles. Nós estamos falando porque eu sou de um ministério. A Camille, que pela graça de Deus, ela aceitou o meu convite e vai para a igreja. Mas nós somos irmãos em Cristo. A igreja é uma só, porque a Igreja de Cristo. Aleluia! Nós servimos a Ele. Glória a Deus. Só propósito. E Deus falou, e eu perguntei: por que faltam olhos sensíveis? O que está acontecendo com nós que nós estamos perdendo essa essência? O que está acontecendo com nós? O que acontece com o teu povo? Que nós não conseguimos cuidar uns dos outros e cumprir o maior mandamento que Deus colocou no nós. Que Ele falou: o maior mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. E o
e não reparte, quem tem o que dá e não reparte, se torna um misto. O segundo são os crentes mimados, está lá em 1 Coríntios 13:11. Se magoam por qualquer coisa, esperam atenção exclusiva, querem ser servidos, mas não querem servir. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. O amadurecimento espiritual é essencial para viver o verdadeiro evangelho. Tem uma hora que nós deixamos de ser meninos e começamos a ser homem. Nós começamos e temos que agir como homens. Não podemos uma hora ser homem e outra hora não. Eu não posso servir porque ainda não é o suficiente, eu ainda não estou pronto. Mas em algumas atitudes querem se comportar como homens. Isso serve para homens e mulheres, tá? O terceiro são pessoas que buscam o status. Lá em Colossenses 3:23. Não estar ali por Cristo, mas pela visibilidade, posição, poder, influência. Mas a palavra adverte: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O quarto, os crentes que só falam de si, aqueles que são inflados de si mesmo. Que às vezes tem um grito de alma querendo falar, mas ele está tão cheio de si mesmo que isso sufoca até aquele que está querendo falar. Esses crentes que só falam de si mesmo, é como se Deus também só falasse com eles. Centralizam tudo em torno de suas experiências. A palavra nos ensina que nós temos que testemunhar de Cristo. Porque, claro que o meu testemunho, o testemunho da diaconisa Vivi, o testemunho da pastora, ela vai te ajudar a te fortalecer na fé. Mas o maior testemunho que nós podemos e o maior testemunho que nós devemos usar é o de Cristo. Eu tenho ensinado e tenho falado e costumo falar sobre isso. Não tem problema eu falar sobre uma situação, porque Deus usa assim. Desde que a palavra esteja no meio disso, desde que a palavra que é aquela que cura, aquela que edifica, aquela que transforma e aquela que é a verdade, esteja nas nossas bocas. Aleluia. A palavra está em Romanos 13:3, pastor. Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Aí está falando que é diferente, mas a tradução. O quinto, religiosos de performance. São aqueles que falam em línguas, são aqueles que profetizam, pregam, mas não tem fruto e nem tem frutos. O fruto do Espírito e nem tem frutos, que é aquele que a fé sem obra é morta. Está lá em Mateus 7:22 e 23. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em que nome profetizei? Não profetizamos? E eu lhes direi: vou ler de lá. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E não lhes direi abertamente? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. É assim que o Senhor vai falar para eles que falam dessa forma. Acha que falar em línguas está em cima de um altar pregando, mas não vive. Prega, mas não vive. Prega, mas não tem fruto. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a árvore pelo fruto. Tem o religioso também, os religiosos distantes. São aqueles que amam ministérios, cargos e títulos, mas não amam pessoas. Jesus criticou isso duramente. Este povo honra-me, está lá em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O 7 ama apenas o que faz parte do seu círculo. Só daqueles que gostam. Eu vou dar só aquele que eu gosto. A palavra do Senhor fala em Mateus 5:46: se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Se eu amar só o Luiz e não amar o meu irmão, que recompensa tereis? O 8, o indiferente e o frio. Não se envolve, não se importa, vive cada um por si. Lá em 1 João 4:20. Se alguém
dizer, e se alguém disser ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Como pode a gente amar aquele que a gente não vê e aquele que a gente vê a gente não amar? É complicado, né? E, por último, 9, né, gente? Porque senão ia ter uma lista enorme, mas foi até aqui. O que trata a igreja como entretenimento. Que quer experiências emocionais, não tem compromisso. Todos os eventos acham legais estar na igreja. Se a igreja tiver evento, é legal. Se a igreja não tiver evento, não é legal. Os cultos, que são os mais importantes, os cultos de ensinamentos. A escola de líderes que a gente acabou de terminar, que foi maravilhosa, não vai participar, porque está na igreja só por entretenimento. Mas vai lá em João 4:4. Aleluia, Jesus. Deus, Ele não quer experiências emocionais. Ele quer experiências, Ele quer compromisso. Ele quer aqueles que o adoram em espírito e verdade. Deus é espírito e importa que o adorem em Aleluia. espírito e em verdade. Ele não quer consumidores espirituais. Ele quer que a gente se entregue sem. Aleluia. Ele quer Glória a Deus. encher. Mas primeiro a gente precisa nos esvaziar. Nós precisamos receber a palavra, mesmo que a gente não goste, mesmo que pareça que aquela palavra não é pra gente. E se essas palavras ali, como eu disse, é para a igreja de Cristo? A palavra, eu costumo dizer que a palavra de Deus é um manual para a nossa vida. E tudo que tem aqui nela é a verdade. E se está aqui nela é porque serve para mim. Hoje pode ser que eu não faça isso, mas e no futuro? Mas hoje eu não me identifico com esses tipos de pessoas dentro da igreja. Mas eu me identifico com aquele que estava afastado e retornou. Eu me identifico com aquele que está há algum tempo na igreja, estou servindo, mas eu estou machucado. Eu estou com muitos problemas, eu estou com falta em casa, meu filho está dando trabalho. Eu não posso agora olhar para o irmão, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu me identifico com que, às vezes, assim, eu estou com a cabeça tão cheia, eu estou tão cansada do meu trabalho. Às vezes eu estou tão cansada de coisas que estão acontecendo na minha vida. Às vezes tem uma área da minha vida que está tão difícil. Não dá para olhar para o irmão agora. Mas eu me identifico com que, às vezes eu estou servindo, mas eu estou com muita pressa. Eu estou com pressa, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso, às vezes, participar das coisas da igreja e eu não consigo olhar para o irmão agora. Eu estou atrasada, eu cheguei atrasada, eu não posso olhar para o irmão e ver o grito de dor dentro do irmão. Agora eu estou doente. Pastor contou o testemunho aqui que eu achei maravilhoso, mas a gente tem que fazer as coisas com moderação. Que é do irmão Benedito, que ele é uma pessoa que é um exemplo para nós, e ele mesmo doente veio para a igreja e saiu daqui de Salão. Eu até às vezes puxo a orelha da Larissa, porque o que pode nos afastar do amor de Deus? E como eu, com tantos problemas, com tantas coisas na minha cabeça, com tantas revoltas, com tantos traumas, com tantas perseguições, com tantas tristezas, eu posso curar outra pessoa? Como que eu, machucada, magoada, como que eu faltando em casa, como que eu desempregada, como que eu cansada, eu posso curar outras pessoas? Como que eu, às vezes, não podendo falar com grito de dor dentro de mim? Como que eu, às vezes, achando que eu preciso de um abraço, eu posso curar outras pessoas? Eu posso abraçar outras pessoas? Eu posso me achegar e falar que vai ficar tudo bem? Eu posso fazer uma relacionamento e chegar e falar assim, vai tudo bem, mesmo tudo não indo tão bem? A relacionamento, ela teve um passo de fé. Ela não falou para o marido que o filho tinha morrido. Ela só falou, vai tudo bem, e correu naquele que deu o filho que ela não havia pedido. E ela acreditou no milagre. E o milagre aconteceu. Para quem não conhece a história, o profeta deitou sobre o menino, entrou, fechou a porta, deitou sobre o menino, colocou olho com olho, boca com boca, soprou, levantou, não aconteceu o milagre, ele foi lá intercede vezes. E o Senhor deu de novo a vida. Aleluia. E ele chamou ela e ela pôde contemplar, porque ela acreditou. E ela, o pastor falou que agora
posso curar outras pessoas. E hoje eu quero falar daquele. Pode colocar para mim em Isaías 53:5. Eu quero falar daquele que estava ferido, daquele que foi transpassado, daquele que foi moído, daquele que sentiu dor, daquele que por um momento pediu para o Senhor: Senhor, se puder, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Daquele que foi e fez por mim e por você, daquele que eu não posso curar, eu posso estar machucada, eu posso estar ferida, eu posso estar com muitas questões, eu posso estar depressiva, eu não posso fazer nada, mas aquele no qual Aleluia. não desceu daquela cruz, Glória a Deus, enquanto não fosse consumado, ele pode curar as nossas feridas. Aleluia. Aquele no qual eu falei aqui no início que pessoas feridas curam, desde que sejam curadas por Jesus, desde que tenham um entendimento do motivo pelo qual veio até aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas nossas pisaduras, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados. Nós somos sarados pelo sacrifício dele. Nós somos sarados. Nós vamos passar porque a palavra do Senhor diz isso. E ele adverte várias vezes que no mundo tereis aflição, mas ele venceu o mundo. Aleluia. E o amadurecimento, o fortalecimento, para que nós venhamos a deixar de ser meninos e venhamos a virar homens, nós precisamos passar por algumas situações, mas nós precisamos suportar essas situações. E suportar, no domingo foi pregado, essa palavra falou muito ao meu coração. Nós temos que viver pela fé. E a fé, a gente não consegue. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é acreditar naquilo que você não está vendo. É uma esperança. Aleluia. Não é uma esperança que você pode contemplar com seus olhos, mas você contempla com a tua alma, com o teu coração. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele foi machucado para nos curar. Ele foi rejeitado para nos acolher. Foi desprezado para nos tornar aceito. Ele foi crucificado para nos salvar. A dor dele tinha um propósito. A nossa também pode ter. Pessoas feridas curam sim, quando suas feridas são tocadas por Jesus. Aleluia. O que Jesus deu e o que nós temos dado de volta. Será que nós conseguimos entender o sacrifício dele lá? Será que nós conseguimos entender e conseguimos contemplar? Será que eu tenho pedido para o Senhor que nós possamos entender e que nós possamos ter misericórdia, que nós possamos saber o que é misericórdia, porque a misericórdia, o Senhor, quando ele foi transpassado por nós, quando ele foi lá crucificado por nós, quando ele decidiu ir até o final por nós, ele foi pela misericórdia e nós recebemos a graça. E será que nós temos entendido essa graça? Será que nós temos parado para entender aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós? Será que nós estamos na igreja para receber o Espírito Santo? Ou será que nós estamos na igreja para receber aquilo que as bênçãos do Senhor para a nossa vida? A palavra do Senhor fala: buscar primeiro o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Para que nós estamos na igreja hoje em dia? Aleluia. Para ter um carro, para ter uma casa, para ter prosperidade, para ter um emprego, para ter saúde. Nós vamos receber tudo isso. Mas nós precisamos amar uns aos outros. Aleluia. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ser a diferença nessa terra. Aleluia. Porque se nós não formos isso, para que nós fomos chamados? Se nós não entendermos isso, por que nós fomos chamados? Se nós apontarmos o nosso irmão pelo pecado dele, para que nós fomos chamados? Jesus, quando ele morreu, ele não olhou para as aparências. Ele sabia, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele veio e nos perdoou. E ele não falou assim: eu não vou te perdoar, ou eu não vou te abençoar, ou eu não quero você comigo, porque você é um mentiroso, porque você é um
aquele que está perdido. Ele falou para a gente amar aquele que perdeu a identidade, aquele que hoje não sabe qual é a sua identidade, aquele que não sabe o que fazer na sua vida. Tanta gente entrando a depressão silenciosa, tanta gente entrando em depressão, tanta gente sofrendo calado por falta de um abraço, por falta de chegarmos pelo menos e falar: mas vai tudo bem mesmo? Você está diferente hoje. Hoje em dia a gente não olha para os olhos uns dos outros, a gente não para pensar ou para olhar o porquê o irmão faltou hoje. Será que tudo vai bem? E se ele estiver dizendo que tudo vai bem? E se ele estiver dizendo? Eu sou um tipo de pessoa que não compartilha a minha vida. O pastor também é um tipo de pessoa que não compartilha a vida dele. Meu filho está sendo ensinado também a não compartilhar a vida dele. Eu digo assim, eu sou um tipo de pessoa, nós somos atletas, e pra gente foi mais difícil a gente deixar o orgulho se despedir do orgulho e se despedir de nós mesmos, porque atleta é um ser egoísta, é um ser que só olha pra ele mesmo. E eu não estou falando que isso é errado, porque ele tem que ser assim. E eu, como físico de atleta, eu ensino isso a eles. Eu até falo pra eles: gente, se você e o colega tiver que dividir horário, você tem que brigar pelo teu horário, porque você está brigando por um objetivo, que é o objetivo de você performar. Só que performance é diferente de quando nós seguimos a Cristo, quando nós entendemos o amor de Cristo, porque nós somos diferença, nós somos a diferença. Aleluia. Nós temos que tratar com amor e temos que tratar com carinho, nós temos que tratar com apego aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, com zelo aquilo que Ele fez por nós. Mas não, nós não temos feito isso dentro da igreja. E eu tenho que me perguntar: por que, Senhor? Por que nós estamos assim tão longe? Por que eu me pergunto, até às vezes comento com o pastor Luiz, nós estamos muito longe. Nós estamos muito longe daquilo que Cristo foi. Às vezes, assim, uma coisa que eu vejo que às vezes está em algumas orações aqui dentro da igreja, está sempre na boca do pastor, que nós venhamos a nos esvaziar de nós. Mas como nós esvaziamos de nós? Como nós nos colocamos diante dos irmãos? Será que nós temos cuidado uns dos outros? Será que nós sabemos o que está acontecendo uns com os outros? Será que nós temos sido consolo, abraço, mesmo quando o Espírito Santo não revela, mas discerne? Porque o profeta Eliseu, ele não revelou, mas ele discerniu. Será que nós estamos assim tão ocupados a ponto de não perceber que o coração do irmão está contrito, que o irmão está com necessidade em casa? Será que nós estamos tão ocupados, nós também estamos pedindo? Eu peço isso também, que nós venhamos a nos esvaziar de nós e que nós venhamos a ser vaso de honra e boca de Deus, que nós sejamos amor, que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos deixar de lado a nossa diferença, que nós possamos nos colocar assim: fulano não gosta de mim, tá bom, mas a palavra do Senhor diz: amar uns aos outros. É difícil? Não é difícil, mas assim, que o Senhor, Ele nos ensine a amar, nos ensine a nos colocar diante dele com um coração puro, um coração criança. Gente, é assim que o Senhor coloca na palavra dele, que nós devemos ser como criança. E se nós observarmos eles, se nós percebermos, as crianças, elas fazem amizades, encontram muita facilidade. Ela brinca com o outro sem julgamento. Ela não liga se a pessoa é branca, se é preta, se é baixa, se é alta, se é magra, se é menino, se é menina. Criança não tem esse julgamento, mas nós temos. Nós estamos numa igreja onde nós temos julgado muito. A palavra do Senhor fala para a gente não julgar para não ser julgado, porque com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E será que a gente está preparado para sermos julgados com a medida que a gente julga? Eu sou uma pessoa que eu estou sendo transformada por Cristo. O Luiz conhece a peça que eu fui. Eu sou uma pessoa que, quando eu falei para vocês aqui que eu visitei algumas igrejas antes de vir até essa, e eu sim, eu julgava. A pastora até comentou que o jeito que eu olhava assim, estava até: por que essa menina está olhando desse jeito? E eu julgava, mas eu não estava preparada para ser julgada da mesma forma. E quando eu sou julgada da
Quando eu sou julgada da mesma forma, eu não penso que eu julguei muito bom primeiro. Não, eu não penso. Eu sou assim mesmo. Não gosto de nada, também não gosto. É para isso que Jesus morreu por nós. É muita falta de amor. Sabe, coloca para mim, pastor, em João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. E se a gente for olhar na palavra, ele fala que o maior mandamento é esse: amai-vos uns aos outros. Aleluia. Como eu vos amei a vós, e também vós, uns aos outros, vos amei. Ele não pede para que você seja simpático, para que você, cada um do seu jeito. A pastora Silvana é um tipo de pessoa assim que ela não se achega em você primeiro e fica lá conversando. Eu sou assim, mas é o jeito dela de amar. Mas ela é um tipo de pessoa que, se você estiver triste, ela vai te perguntar se está tudo bem. E é o jeito dela de amar. Às vezes a gente coloca muita desculpa na nossa forma de ser. A gente coloca muito o nosso eu. Mas eu sou assim, eu não posso. Deus me fez assim, Ele me chamou assim, então Ele vai me receber assim, Ele vai me usar assim. Não, Ele não vai te usar assim. O Senhor, Ele transforma. O Espírito Santo, Ele nos mostra aquilo que está errado. E basta nós estarmos na brecha, basta nós estarmos ligados a Ele, para que nós possamos entender que o novo mandamento Ele nos deu, para nós amarmos uns aos outros, para nós cuidarmos uns dos outros, para nós abraçarmos uns aos outros, para nós estarmos assim dispostos a servir uns aos outros. Como eu te disse no domingo, foi falado, né? Para a gente viver pela fé. Eu tenho fé. Vocês têm fé? Vocês estão aqui na igreja hoje, todos vocês têm fé. Mas a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. A gente não pode. O pastor, ele sempre fala isso aqui na igreja também. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi. Deus, Ele não colocou na tua vida uma pessoa simplesmente por que colocou. Não, mas vamos nos importar mais uns com os outros. Vamos nos esvaziar mais de nós e colocar-nos à disposição daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Deus, Ele fala conosco todos os dias. A gente não precisa de profeta para estar falando conosco. A gente não precisa. Deus, Ele coloca pela misericórdia dele